Pai, queremos te agradecer, Senhor, nesta manhã, por esse privilégio de poder ofertar a tua casa, entregar o nosso dízimo nesse lugar. Continue, Senhor, nos abençoando, derrama sobre nós toda sorte de bênção, Senhor. Muito obrigado, somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, por favor, irmão. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos. Que bênção estarmos aqui. Esse mais culto de ceia, esse mais um culto de ceia, né? Nosso último culto de ceia de 2025. Que venha 2026. Eu não sei o que nos aguarda em 2026, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus já está lá. Simples assim. Eu não sei quais os gigantes que me aguardam em 2026. Eu sei que aquele que derruba todo gigante já está lá me aguardando. Louvado seja Deus. Então, irmãos, deixa eu continuar falando aqui que o pastor Ronaldo falou. Encontro de casais ano que vem, né? Deve ser em algum hotel ou numa pousada. Só te dar os homens aí, deixa eu só dar um bizu para vocês aí. Cara, vale a pena investir, hein? Todo investimento tem retorno. E investir na sua esposa é retorno certo. Vou repetir isso, tá? Tem negócio que é arriscado de você investir. Corre risco de perder, né? De você perder o que investiu, tomar prejuízo. Mas investir na sua esposa é lucro certo. Vale a pena investir, tá? Então, levá-la para um encontro de casais, tá? E você pode ficar tranquilo que o nosso molde não vai ser aquele de ficar maçante o tempo todo, é palestra de manhã, tarde, à noite, não. A intenção não é essa, a intenção é te levar para namorar. Eu vou repetir. A intenção é te levar para namorar. É essa a intenção. A gente vai palestrar, a gente vai palestrar. Entendeu? Mas a intenção, a priori, não é a palestra. A priori é te levar para namorar. Tá bom? Então aí, invista na sua esposa, em nome de Jesus. Por falar em investimento, nós temos muitos gastos fixos e aqueles que a gente agrega ainda, né, adquire. Estava conversando com o pastor Lucas, amigo meu, fomos tomar um café, sexta-feira à tarde, e eu falei: Lucas, a nossa igreja só vive endividada. Acaba uma dívida, eu já faço outra. Como eu queria ser como alguns amigos meus que eu tenho, de grandes igrejas, e que eles falam assim: não, Alexandre, eu só faço obra com dinheiro. Eu falo: eu só faço obra sem dinheiro. Toda obra que eu faço na igreja sem dinheiro é pela fé. E Deus tem nos honrado até hoje. A gente vai chegar a um nível, em nome de Jesus, que a gente vai poder falar assim: nós juntamos R$1 milhão para fazerem obras na igreja, e não só obras materiais, como também obras de assistência social. A gente vai chegar nesse tempo. De mais longe nós viemos. Por exemplo, o Basílio, quando vinha pregar aqui, quando começou a vir pregar aqui, eu tinha mal o dinheiro do combustível, uma coxinha e um suco para ele comer e beber depois da mensagem. Hoje em dia a gente faz janta para o Basílio, entendeu? A gente pode abençoar ele, entendeu? Então, assim, de mais longe nós já viemos, Deus já tem nos abençoado. Então, assim, eu quero pedir a você que seja fiel ao seu dízimo e à sua oferta. A gente não precisa inventar coisas mirabolantes aqui na igreja, a gente não precisa disso. E nem eu aceito isso, tá? Mas nós só precisamos da sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Tá bom, irmãos? Amém, irmãos? Então, muito cuidado com dezembro. Dezembro é muito perigoso. Dezembro é um mês muito perigoso. Cuidado, porque eu estou falando sério. Dezembro pode determinar todo o seu ano. Amém, igreja? Dezembro pode determinar todo o seu ano financeiro. Então, cuidado com o mês de dezembro. Não se empolgue.
Tá? E por que eu estou falando isso? Com cuidado com você e com a igreja. Porque eu sei que se apertar na sua casa, vai apertar na igreja. Então, muito cuidado. Você tem ideia, antes de eu falar sobre isso, prepare uma oferta, Igreja Palavra Viva. Prepare uma oferta para fevereiro. Não vou falar janeiro, porque janeiro eu sei que você já vai estar ainda com as dívidas aí do Natal, do Ano Novo, do peru, do bacalhau, né? Então, assim, em fevereiro, na ceia de fevereiro, prepare uma oferta ao Senhor. Nós precisamos dessa oferta, eu vou explicar por quê. A igreja está comigo? Amém? Então, prepare uma oferta para o mês de fevereiro. Pode deixar rolando na internet, tá? Não corta não, pode deixar. Nós vamos pintar a nossa igreja lá, o externo, né? As paredes externas e aqui os fundos. Quem vem do lado de cá, do Paquetá, vê que a nossa igreja está feia já, né? Está tudo escorrido ali. Então, estou fazendo alguns orçamentos, só falta um orçamento chegar para a gente ver o que mais vai se encaixar dentro das nossas condições, para nós fazermos a pintura externa da nossa igreja. E é uma pintura muito trabalhosa, porque, por exemplo, as laterais não conseguem subir com andaimes, né? Então o cara vai ter que vir pendurado no rapel, tanto também nos fundos, ele vai ter que vir pendurado no rapel para poder fazer a pintura. Isso encarece mais a mão de obra. Mas só para você ter ideia de material, de mão de obra, de tintas e fundo preparatório, que dá o nome? Fundo preparatório, que é para o quê? Para receber a tinta, para não deixar quando a água, né? E também para poder absorver a parede, absorver a tinta, né? Então, de fundo preparatório e de tinta, que é uma tinta emborrachada, que eles vão passar, né, para a água bater e escorrer, a gente vai gastar cerca de R$12 mil, só de tinta, só de material, entendeu? Mais a mão de obra da empresa que a gente for escolher para fazer o trabalho. Então, assim, só para você ter ideia, tem gente que pensa que igreja tem dinheiro, né? Um orçamento que eu fiz de uma empresa, que eu até descartei, eles nos cobraram R$55 mil. E eu cobrei o orçamento ainda. Pô, você ficou de me mandar o orçamento, ainda não me mandou. Peraí, pastor, já estou enviando para o senhor. Quando ele me mandou, eu liguei na hora, falei, você está doido? Cara, eu estou na palhada. Não, pastor, mas o trabalho aí é assim, é assado. Eu falei, tá, valeu. Vou fazer outros orçamentos. E aí a gente está fazendo outros orçamentos para chegar dentro de um que caiba dentro da nossa realidade, mas que também seja um serviço bem feito, que seja melhor do que o que a gente fez. A gente fez um dentro das nossas condições, né? A gente pintou a parede e não ficou legal. Hoje a gente vai chamar uma... Veja como as coisas mudam. Nós pintamos, né? Agora a gente já está falando de chamar uma empresa para poder fazer o serviço. Assim que Deus vai fazendo. É assim que Deus vai fazendo. A Gleice, cadê a Gleice? Está lá atrás. A Gleice, quando estava grávida dos gêmeos, ela caiu do banco. O banco que a gente tinha. Agora ela está sentada numa cadeira acolchoada. Então, as coisas vão mudando e Deus vai nos abençoando. Em nome de Jesus. Então, assim, para o mês de fevereiro, prepara uma oferta especial. Tá? Prepara uma oferta especial na ceia de fevereiro. Estou avisando com 2 meses de antecedência para nós contribuirmos e ajudarmos aí nessa pintura da fachada. Eu não sei o que a gente vai fazer primeiro, se vai ser a pintura ou o fechamento, né, em blindex ali na frente. Eu estou até com medo de quanto vai ficar, que eu crio as coisas na minha cabeça, né, mas depois, na hora da execução, eu falo, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer isso? Mas fiel é o que prometeu. Amém? Fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Eu estava conversando com o Lucas, sexta-feira, o pastor Lucas, e ele falou, eu não anotei não, mas está tudo aqui. Está iniciando uma igreja, 3º ano de igreja, e muita coisa para fazer, e eu contando das nossas experiências. Quantos lembram do telefone tocando? Eu contei para ele, eu falei, rapaz, a gente estava numa guerra para colocar ar-condicionado na igreja, e num culto. Falei, Deus nunca mais me deu uma palavra daquela. E louvado seja Deus por isso. Porque eu jamais quero falar nada de mim mesmo.
Eu falei, Deus nunca mais me deu uma palavra daquela, mas a gente ia terminando o culto, eu já estava dando a bênção apostólica, eu falei, peraí, para tudo, que Deus acabou de ministrar algo no meu coração. E eu falei, olha, essa semana os telefones irão tocar. E como tocou o telefone aquela semana? O meu não parou de tocar. Os irmãos me ligando, pastor, saiu causa na justiça, pastor, pastor, louvado seja o nome do Senhor. Eu falei, Deus nunca mais me deu uma palavra dessa. E como eu tenho medo de falar sobre isso, de assim diz o Senhor mandou dizer, eu tenho muito medo disso. E aí, contando para ele as nossas experiências, que a gente saiu, Leandro, cadê Leandro? Né? R$16, né, Leandro, que a gente tinha, para poder fechar um negócio de 40 e poucos mil reais, que são esses ar-condicionados. Nós fechamos e Deus nos deu graça para pagar. E assim será também a pintura da nossa fachada e também o fechamento em blindex e alumínio ali da nossa frente, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Outra coisa, quero falar com os irmãos, sobre a nossa agenda de final de ano. 24 e 25, né, comemorado o Natal, não estaremos aqui, amém? Cada um na sua casa, tá? Cada um na sua mesa. Comemore o Natal com a sua família. Não deixe. O Natal é do diabo, a árvore que é do diabo é quem fala isso. Ele que é do capiroto, tá? Então não deixe de estar reunido com a sua família. Não deixe. A Vânia é louca por Natal e louca por árvore de Natal, né? A árvore dela, acho que se ela participa de concurso, ela iria ganhar, ela arrebenta. A Vânia arrebenta. A árvore dela está lá montada, acho que desde outubro, antes da líder começar a cantar, já é Natal, ela já armou a árvore dela. E eu nunca vi, cada ano ela inventa um negócio, entendeu? Tá lá. Mas ela vem de uma família, né, os meus sogros, de que não havia dinheiro para poder fazer uma árvore de Natal como nós temos hoje na nossa casa, e o pai dela fazia árvore de algodão. Pegava um galho seco, colava algodão, colocava umas bolas e estava lá para comemorar o Natal. É uma época que a gente sabe que é uma data comercial, mas por que não usar essa data para você reunir com a sua família? Você estar com os seus, com quem você ama. Você trocar presente com pessoas. Irmãos, isso é relacionamento. E relacionamento é saudável. É saudável, faça isso em nome de Jesus. Então, nosso culto de Natal, né, vai ser cantata ou musical? Cantata? Nossa cantata de Natal será dia 21 de dezembro, domingo, amém? 21 de dezembro, 24 e 25, casa. Em nome de Jesus, reúna sua família, fique em casa, em nome de Jesus. Culto normal, dia 28, domingo. Nosso culto da virada, de 31 para 1º, de quarta para quinta. Eu vou estar aqui. Eu fiz um ano, terminando o culto 9 horas, a igreja detestou. A igreja falou, não, nós queremos virar o ano aqui, e como eu só estou aqui para pastorear, e eu preciso ouvir a igreja, entendeu? Então a igreja aclamou para isso, e nós então vamos estar aqui, orando ao Senhor, agradecendo por 2025 e consagrando 2026 ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então é isso. Domingo que vem, 16h30, reunião com obreiros e líderes. Domingo que vem, 16h30, reunião com obreiros e líderes. Os líderes já tragam sua agenda, tá? A gente está atrasadíssimo esse ano, mas a minha vida que enrolou não foi de vocês, foi a minha, que ficou meio conturbada os últimos 2 meses, tá? Então já traga a sua agenda, tá? A agenda do ano para o ano de 2026. Lembrando que nenhum evento de 2026 nós iremos fazer camisetas, tá? Cobrança de evento, nada disso, porque estamos em obra. Então, quando a gente faz muito evento, que tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo outro, acaba afetando na contribuição para a nossa obra. Nós precisamos terminar essa obra em nome de Jesus, tá bom?
Então prepare a sua agenda quanto a isso. Então domingo que vem, 16h30, estaremos aqui, obreiros e líderes, principalmente diáconos da Igreja Palavra Viva. Eu preciso de uma palavra com vocês. Sim, nós em janeiro também, eu fui procurado por alguém da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado, tá? Então em janeiro nós estaremos voltando com o nosso projeto de jiu-jitsu aqui na igreja. Então você que quer participar, que quer fazer jiu-jitsu, tá? Pastor, onde vai ser? Aqui, nesse espaço. Pastor, no templo? Não, no templo não. O templo sou eu e você. Tá? Então vai ser aqui, do jeito que a gente fazia com o nosso projeto. Afastou as cadeiras. E que legal, é maravilhoso. Eu não me envolvo com política, né? Apesar de estar antenado com o cenário político, eu não me envolvo com política. E aí, um amigo me procurou, que é lá da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, do Governo do Estado, e me fez a proposta. Ele falou: Alexandre, eu preciso do espaço. Eu falei: já tem, pô. Já tem. E aí o professor vai ser remunerado. Vão trazer para a gente aqui tatame e camiseta do projeto. Negócio organizado, negócio legal que apareceu assim para a gente. E é uma ótima ferramenta evangelizadora, né? O rapaz que vai dar aula aqui, ele se converteu através de um projeto de jiu-jitsu. O cara se converteu através de um projeto de jiu-jitsu. Então, ele sabe como usar a ferramenta para evangelizar jovens, para evangelizar pessoas. Então, assim, será algo maravilhoso que Deus trouxe para nós, irmãos. Não tenho dúvida nenhuma que Deus trouxe para nós. Então, vai ser legal. Acho que até eu vou rolar no tatame aqui também. Entendeu? Então vai ser bênção. Irmão Carlos, é muito bom ter o senhor aqui com a gente novamente, tá? Fico muito feliz, muito alegre a minha alma de ter o senhor aqui. Irmã Dora, uma intercessora. Muito obrigado, irmã Dora, tá? Por todas as intercessões, todas as orações por mim, pelo meu ministério, pela minha família. Tá? Te amo em Cristo Jesus, eu amo a sua família. Tá? Então, assim, irmão Carlos, muito obrigado. Tá? Que Deus abençoe o senhor. Estou muito feliz de ter o senhor aqui novamente conosco em saúde, em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Deus ministrou uma palavra ao meu coração. Eu quero compartilhar com você. Nós vamos fazer uma ponte entre dois textos. Espero conseguir falar tudo que tenho para falar hoje. Primeiro texto, João capítulo 15, Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu São João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Preste atenção nisso. O ramo está nele. Mas se não der fruto, o agricultor, que é o pai, Jesus está falando, ele corta. Então não é necessário você estar aqui, não é necessário você estar em Cristo. É preciso, além de estar em Cristo, dar frutos. Porque um ramo estéril na videira, ele só suga nutrientes. E ele acaba sugando as forças daquele ramo que está frutificando. Mas que aquele ramo que está frutificando, se ele tivesse mais nutrientes, ele frutificaria ainda mais. Mas ele deixa de frutificar mais porque tem um ramo parasita que está ligado na videira, mas que não está dando fruto. Mas o pai vem e corta. Vamos abrir mais um parênteses aqui quanto a isso? Ramo não corta ramo.
Não está no sermão, não ia falar isso, mas se o Espírito Santo está ministrando, eu vou falar. Ramo não corta ramo. Só quem pode cortar ramo é o agricultor. Assim como joio no meio do trigo, o trigo não pode arrancar o joio. Só quem pode arrancar são os anjos de Deus, que Deus falou que vai enviar esses anjos, e é Ele que vai arrancar e jogar o joio no fogo. Então, ramo não pode cortar ramo, só o agricultor que tem essa autoridade. Vamos repetir, vamos continuar. Ele corta, e todo que dá fruto, ele poda. Ele corta as arestas, apara as arestas, para que possa dar mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, porque nós por nós mesmos somos estéreis. E quando isso aconteceu? Quando nós fomos desligados da vida. Quando nós despencamos em Adão. Quando nós caímos em Adão, todos nós viramos seres estéreis, que não temos capacidade de frutificar, capacidade de gerar em nós mesmos. A única capacidade que temos de gerar em nós mesmos é o mal. É a única capacidade que temos. Nós, em nossa humanidade natural, a única capacidade que temos de gerar é o mal. Mas em Cristo, através de Cristo, eu posso gerar coisas boas e bons frutos. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Aí Jesus declara: eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Agora vamos para Apocalipse. Capítulo 1, versículo 19 e 20, só para nós termos como um ponto de partida. Um outro ponto de partida. João está em Patmos para morrer, mas só morre aquele que Deus determina. Se Deus não determinar que é a sua hora, você não vai morrer. Pode te jogar na ilha de Patmos, pode te jogar em qualquer lugar, pode até te enterrar vivo. Se não for o seu momento, Deus faz a terra te jogar, te engolir para fora, porque não é o seu momento. Eu creio assim. Amém? Então, João em Patmos para morrer, mas ao invés de abrir a porta da morte, ou o buraco da sepultura para João, o que se abre para ele é uma janela no céu, uma porta no céu. E não é uma porta para poder levar João, não é uma porta para revelar João. Aí diz assim: escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos dê a Tua palavra, fortifica, frutifica a Sua palavra em nós, Senhor. Nós queremos declarar nessa manhã que a Sua palavra é viva, eficaz, Senhor, e que nós dependemos única e exclusivamente da Tua palavra. Fale conosco, é o que nós pedimos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Eu quero falar com você nessa manhã. Quando a igreja parece viva, mas está separada da videira. Quando a igreja tem a impressão que está viva, mas a realidade dela é que ela está separada da videira.
que eu vou falar sobre um olhar sobre as 7 igrejas da Ásia. O que Cristo reprova e o que Ele deseja de sua igreja. Um olhar sobre as 7 igrejas da Ásia, enxergar, ver o que Cristo reprova e o que Cristo deseja de sua igreja, não das suas igrejas, porque Cristo só tem uma igreja. Vamos ver o que Cristo deseja de nós. A gente entendeu, através do primeiro texto que lemos, que a igreja ela pode ter muitas folhas e não ter vinho. E Jesus, ele é sucinto em debater, em doutrinar, em falar contra as aparências, a ilusão das aparências. Ele falou isso para a figueira estéril, em que era uma figueira de folhas frondosas, bonitas, e que a folha simbolizava que já tinha fruto, porque o fruto da figueira eclodia antes de suas folhas. E Jesus olha de longe e vê uma figueira muito linda, com muitas folhas, mas quando ele chega lá não havia fruto algum. E ele então amaldiçoa aquela figueira, diz, olha, você vai secar, ninguém mais vai comer do seu fruto, porque você mostrou aquilo que você não é. Cristo reprova quando nós mostramos ou tentamos mostrar aquilo que não somos. Aquilo que não somos. Quando nós mostramos uma aparência de piedade, mas que na verdade não há piedade em nós. Não há santidade em nós. Então uma igreja que tem muitas folhas, mas não tem vinho. Jesus está falando para a gente tomar cuidado com isso. Porque nem toda igreja que parece viva, ela está de fato ligada à videira verdadeira que é Cristo. Ela parece viva, ela tem aparência de que está viva, mas na verdade não está, porque não está ligada na videira. Tem culto, tem louvor, tem cantação, tem pregação, e que muitas das vezes igrejas como essa, a pregação é sem pé, sem cabeça, e não tem nem... O cara lê um texto só para dizer que leu, mas ele começa a falar de coisas aleatórias e que nada tem a ver. Nós temos hoje igrejas no Rio de Janeiro que parecem que estão no teatro, que o culto parece que está no teatro. Você está no culto e alguém está comendo pipoca, tomando refrigerante. Você está no culto e o cara está comendo um x-tudo do seu lado. Aqui pertinho. Igrejas que têm aparência de que estão vivas, mas que na verdade estão mortas. Que não estão ligadas na videira. Em que tem muita folha, mas não tem vinho. E o que é vinho no contexto bíblico, irmãos? Vinho no contexto bíblico simboliza o Espírito Santo de Deus. Então é uma igreja também que vive de performance. É uma igreja que vive de sensações, mas que não tem presença. Você sente arrepio, por isso que eu falo muito sobre isso, que nem todo arrepio é presença do Espírito Santo. Um acorde no teclado pode fazer arrepiar. Um tom da minha voz, que eu entono a minha voz, pode fazer arrepiar. E não necessariamente isso ser presença do Espírito Santo de Deus. Igreja em que tem muita folha, mas não tem vinho. Que Deus nos livre desse tipo de igreja. Nós não queremos ser esse tipo de igreja. Nós não aceitamos ser esse tipo de igreja. Nós queremos ter folhas, sim, mas que haja vinho entre nós, que haja a presença de Deus entre nós, que haja o Espírito Santo de Deus entre nós. Nem todo culto cheio é sinal da presença de Deus. E olha que eu amo igreja cheia. Só não faço de tudo para ter igreja cheia, não. De jeito nenhum. Mas eu amo a igreja cheia. O pastor que diz que não liga para a igreja crescer ou não, na verdade é hipócrita. Porque o evangelho de Jesus Cristo por si só, ele tem que crescer. A igreja é um organismo vivo, amém ou não amém? E se é um organismo vivo, ela precisa crescer. Se a igreja não cresce, se a igreja atrofia, essa igreja ela está doente. Ela está com algum problema, ela não é saudável. Sofre de nanismo. Nanismo espiritual.
E nós não podemos ser esse tipo de igreja. Nós queremos crescer, amém. Queremos ter 3, 4, 5 cultos no domingo, amém. Mas que não falte a presença de Deus em nós, que não falte a presença de Deus nos nossos cultos. Porque se faltar a presença de Deus nos nossos cultos, nós podemos ter 10 cultos de igreja cheia, mas vazias do Espírito Santo. Nós não queremos isso. A gente precisa entender também que nesse contexto que estamos falando, nem toda música alta é adoração, nem toda música lenta é adoração. Nem toda música que te toca é adoração. Eu ouço muita música secular. Tem música que me toca. Tem música que me faz ouvi-la 10 vezes num dia. Mas isso não quer dizer que ela está me elevando a Deus. Não, a adoração, ela me eleva a Deus, ela eleva o meu espírito a Deus. Ela atrai a presença de Deus para nós. Louvado seja Deus, que nós adoramos aqui com o nosso ministério de louvor. E eles elevam o nosso espírito a Deus. Louvado seja Deus. Nem toda atividade é vida espiritual. Que às vezes alguém é super ativo na igreja, está na oração todos os dias, de segunda a sexta, e está na igreja à noite, e não falta culto, e faz isso, e faz aquilo outro. Mas isso não quer dizer que essa atividade toda é uma vida espiritual, porque às vezes eu posso ter uma grande atividade na igreja, eu sou proativo na igreja, mas em casa às vezes estou deixando a desejar. Como esposa, eu estou deixando a minha casa ficar de qualquer maneira. Como esposa, eu estou deixando meu marido ficar de qualquer maneira. Como esposa, eu estou deixando os meus filhos ficarem de qualquer maneira. Como esposa, eu não estou dando a atenção adequada à minha casa, ao meu lar. Isso não é vida espiritual. Você tem uma vida ativa na igreja, mas isso não é uma vida espiritual. Como marido, eu sou muito bem, eu estou pronto para aquilo que o pastor precisar, eu estou pronto para aquilo que a igreja precisar, eu chego cedo na igreja, eu recebo muito bem os irmãos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sempre faço, sim, mas isso não quer dizer que se você deixar de cuidar da sua esposa, dos seus filhos, da sua casa, isso não é vida espiritual. Isso não é vida espiritual. Porque a vida espiritual ela não se manifesta aqui. Amém? A vida espiritual ela não se manifesta aqui. A vida espiritual ela se manifesta na minha casa. É no meu relacionamento com a minha esposa, no meu relacionamento com o meu filho. É lá que ela se manifesta. Porque quem me conhece não são vocês. Quem me conhece é minha esposa. Quem me conhece é meu filho. Que estão comigo todos os dias. Aqui eu posso vestir uma capa de pastor. Aqui eu posso falar 3 balabalaio. Posso dar 2 piruetas aqui, e aqueles que gostam disso vão falar, nossa, como aquele pastor é espiritual. Mas só quem sabe quem eu sou é minha esposa. Só quem sabe quem eu sou é meu filho. O pastor deve ser tão bonzinho em casa. Não sou não, sou chato. Eu sou chato toda a vida, né, Pedro? Eles sabem que eu sou. Mas eles me conhecem. E eu louvo a Deus porque eles me conhecem. Que eu posso chegar aqui e falar sobre isso e ter a minha esposa ali. Ter o Pedro aqui atrás de mim. E a Larissa que conviveu comigo 26 anos em casa. Está ali também para me ouvir. Então não adianta eu ter uma vida ativa na igreja. E ter uma vida totalmente passiva dentro de casa. Desorganizada dentro de casa. Isso não é vida espiritual. Mas a igreja ela enfrenta alguns inimigos. E eu queria que você prestasse atenção nisso. A igreja enfrenta alguns inimigos. E existem inimigos da igreja que não gritam. Esses são os mais perigosos. Porque quando o inimigo da igreja grita, ele logo se acusa como inimigo. Aí você sabe como tratar e sabe quem é, identifica quem é. Mas o inimigo pior da igreja é o inimigo silencioso. Eu não estou falando de diabo. Eu não estou falando de Satanás, mas estou falando de mentes que se endemonizaram. Como Jesus falou para os judeus, que eles estavam falando, nós não somos filhos de uma meretriz, nós temos um pai, nosso pai Abraão. Jesus falou, neca de catibiriba, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão,
vocês iriam fazer as mesmas obras de Abraão, mas vocês querem me matar. Eu digo que vocês são diabo. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então, pelos meus frutos, eu vou mostrar se eu sou filho de Deus ou filho de Satanás. E o pior inimigo não é aquele que grita, porque o que grita você identifica ele. O pior inimigo é aquele silencioso. É o inimigo que sussurra. É o inimigo que seduz. É o inimigo que influencia. É o inimigo que mina por baixo. E às vezes, a liderança e o pastor não está percebendo. Eu digo às vezes, tá? Que a maioria das vezes, antes de acontecer, eu já sei. Inimigos que não entram pela porta, mas crescem dentro. Inimigos da igreja. Inimigos que não entram pela porta, eles já cresceram dentro. Inimigos que não atacam de fora, mas de dentro, fogo amigo. E geralmente esses que atacam de dentro, eles deslocam Cristo do centro da igreja. Como que eu desloco Cristo do centro da igreja? Porque os inimigos de dentro são aqueles que jogam um contra o outro. São aqueles que ficam disseminando confusões e fofocas. São aqueles que levam e trazem. E aí começam a quebrar alianças. Começam a quebrar amizades, companheirismo. E quando nós começamos a quebrar alianças aqui dentro, entre os irmãos, comunhão entre os irmãos, a bênção de Deus ela para de jorrar. Porque o Salmo 133 diz que a bênção do Senhor está no lugar da comunhão. Ali ele determina a bênção e a vida para sempre. Então, quando nós começamos a quebrar alianças e comunhão dentro da igreja, Deus deixa de derramar a bênção e a vida para sempre. Porque a bênção e a vida para sempre, segundo o salmista, no Salmo 133, está onde há a comunhão, onde o óleo do Senhor desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as vestes de Arão. Não seja boca para falar, para quebrar alianças, e não seja ouvidos para ouvir quem quer fazer que você quebre alianças com pessoas. Eu tenho que te falar algo do irmão. Te falar algo do irmão para mim? Não, fala com ele. Pô. Eu tenho que te falar algo do pastor Rinaldo. Não, é o que? É bom ou é ruim? Não, então já que você tem que falar do Rinaldo, não tem que falar com o Alexandre, fale com o Rinaldo. Assim, simples. Simples. Aí deixa eu te falar uma coisa, que quando você... Eu vou me usar, que eu já sou cobaia mesmo disso. Quando você fala de mim, na verdade você não está falando de mim. Você está falando de você. Você está mostrando quem você é. Está mostrando a sua falta de caráter. Está mostrando o tipo de pessoa que você é. O tipo de gente que você é. Você não está falando de mim. Então quando você fala de um irmão, você não está falando do irmão. Você está falando de você. Você está mostrando o seu raio-x. O tipo de gente que você é. São inimigos da igreja. Esse tipo de pessoa. Agora tem uma coisa aqui. Nós estamos falando sobre a identidade da igreja, aquilo que Cristo reprova e aquilo que Cristo aprova, aquilo que Cristo reprova e aquilo que Cristo deseja em uma igreja. E deixa eu te falar algo, somente Cristo é gabaritado e habilitado para analisar a sua igreja, reprovar o que ele olha e diz, isso não convém, isso não pode, isso não parece comigo, e aprovar aquilo que ele diz, sim, isso parece comigo. Somente Cristo é o aferidor habilitado para fazer isso. Eu não tenho essa habilitação.
Ezequiel fala do varão que tem a vara de medir, o cordel de medir. Somente Cristo tem o cordel de medir. Em Daniel, na visão de Daniel, em que ele vai falar de Nabucodonosor, diz, olha, pesado fostes na balança e foste achado em falta. A minha balança rouba. Porque todas as vezes que eu for pesar o meu irmão, que eu vou pesar alguém, eu vou pesar de acordo com o meu senso de justiça. E o meu senso de justiça, muitas das vezes, a maioria das vezes, é tendencioso. Mas a balança de Deus não. Ela não rouba nem para um lado, nem para o outro. Então somente Deus, somente Jesus, o dono da igreja, ele é habilitado, gabaritado para poder olhar, analisar, aprovar ou reprovar uma igreja. Amém? Então quando Cristo sai do centro da igreja, isso é um problema. Isso é um problema que aconteceu com a igreja de Éfeso, em que acontece uma idolatria disfarçada, porque quando Cristo sai do centro da igreja, logo alguém ocupou aquele lugar que é de Cristo. E se alguém ocupou aquele lugar que é de Cristo, a adoração deixa de ser adoração e passa a ser uma idolatria. Cristo está passando pelas 7 igrejas da Ásia. Ele está olhando, analisando, porque ele pode analisar, ele pode aferir, ele pode reprovar, ele pode aprovar. E quando ele passa pela igreja de Éfeso, ele diz que, olha, vocês estão no perigo da idolatria disfarçada de culto a mim. Eu falei isso semana passada, de que nós podemos criar um Deus, e esse Deus ser o pastor. Eu lembro de um caso que aconteceu aqui. A gente tinha um pastor, gente boa, e tinha uma irmã que amava muito aquele, amava demais aquele pastor. Amava demais, demais. E que ela foi dar um presente para o pastor e deu um terno branco para o pastor, porque falou que o pastor era muito santo. Ah, pastor, o senhor é tão santo que eu não vi uma outra cor para dar um terno para o senhor do que um terno branco para representar a sua santidade. Deixa de adorar a Deus para adorar uma figura, um pastor. Isso é errado. Você pode me honrar. Amém, é de Deus, é bíblico. Você pode ser meu amigo, legal. Você pode gostar de eu pregando, mas olha, maior do que eu, muito maior, muito maior, muito maior, muito maior. Tem um aqui, que é Jesus Cristo. Ele é o centro do nosso culto. Ele é o centro da nossa adoração. Então nós não podemos disfarçar uma adoração em forma de idolatria. O que estava acontecendo na igreja de Éfeso era uma ortodoxia sem afeição. O que é uma ortodoxia sem afeição? Eles faziam tudo, era uma igreja que fazia tudo. Tinha a sua atividade normal, tinha oração, tinha culto, tinha celebração, celebravam a ceia, tinha tudo, mas o que estava acontecendo com Éfeso? O coração deles não estava naquilo. Eu já preguei sobre isso, sobre essa volta ao primeiro amor, de que na verdade a igreja de Éfeso, ela não perdeu o primeiro amor. Porque você vai olhar no texto, ela é uma igreja capaz de entregar a vida por Jesus. O que eles perderam? Eles perderam a paixão por Cristo. O fogo da paixão deixou de queimar, então eles faziam o que faziam, simplesmente porque estava agendado. Cumpriam uma agenda para a igreja. Aí eu quero falar diretamente para líderes, obreiros e ministério de louvor. Nós não podemos cumprir uma agenda. Nós não podemos vir para a igreja porque estamos na escala. O nosso coração tem que estar nisso. O nosso coração tem que arder. O nosso coração tem que queimar. Por que eu vou lá? Eu estou na escala. Então se eu estou na escala, eu vou me preparar ainda mais. Eu vou acender ainda mais o fogo. Eu vou colocar mais lenha. Porque tem alguém que precisa ouvir a minha voz. Tem alguém que precisa que eu seja canal de Deus naquele lugar. Então, fogo na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu não vou cumprir uma agenda. Ah, não. Eu não vou porque eu estou escalado. Não. Eu sou vocacionado por Senhor. É como Ananias. Fui sorteado
para poder estar ministrando, eu vou dar o meu melhor. E dando ele o melhor, ele recebeu a visita do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Zacarias, desculpa. Louvado seja Deus. Então nós não podemos. Esse é o problema da ortodoxia sem afeição. Porque nós fazemos tudo, mas o coração não está nisso. Quando nós não temos paixão pelo que fazemos, irmãos, a gente faz tudo de qualquer maneira. Eu prego de qualquer maneira. Eu canto de qualquer maneira. Eu recebo os irmãos de qualquer maneira. Eu faço a comida na cozinha de qualquer maneira. Eu varro a igreja de qualquer maneira, porque meu coração não está naquilo ali. Mas quando o nosso coração está naquilo, a gente limpa a cadeira da forma melhor possível. Porque eu entendo que eu estou fazendo isso para o Senhor e para a igreja do Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Cristo fala, olha, vocês abandonaram o primeiro amor. E John Stott fala algo muito interessante sobre isso. Uma igreja pode ser doutrinariamente correta, mas espiritualmente morta. Uma igreja pode ser doutrinariamente correta, mas espiritualmente morta. Que Deus nos livre disso. Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz, é possível defender Cristo sem estar apaixonado por Cristo. Que desgraça. Eu defendo Cristo. Eu até confesso a minha fé em Cristo, mas o meu coração não arde por Cristo. Não acontece mais no meu coração pulsar chamando pelo nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Nosso coração precisa pulsar chamando por Jesus. A gente precisa estar desesperado por Jesus. A gente precisa olhar e falar assim como a corça suspira pelas águas correntes. Assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Eu necessito de ti, eu necessito da sua presença. E aí Davi olha e fala assim, Deus, tira a minha vida, mas não tira o teu espírito de mim. Porque sem o teu espírito eu sou apenas uma carne que anda por aí. Mas eu quero e eu preciso e sou dependente do teu Espírito Santo. E quem já provou de ser morada do Espírito Santo não consegue dar um passo sem ele. Não consegue. O problema é quando Cristo sai do centro, algo toma o seu lugar. Isso se chama idolatria. O problema é de uma igreja que sabe sobre Deus, mas ama pouco ao Deus que conhece. Essa igreja está desligada da videira. Uma igreja que sabe muito sobre Deus. Ela é doutrinariamente correta. Ela sabe muito sobre Deus. Mas ama pouco o Deus que conhece. Não, eu prossigo em conhecer o Senhor. Que o meu relacionamento com Ele vai se estreitando cada vez mais. Outro perigo que a igreja corre hoje, analisando as igrejas da Ásia e pensando em igreja hoje, é quando a cultura define a verdade. Quando a cultura define a verdade, nós temos um problema. Que a gente tem uma secularização disfarçada de piedade dentro da igreja. É o que aconteceu com a igreja de Pérgamo. Nós estamos vivendo um momento como esse, de hoje, em que a cultura está definindo a verdade de muitas igrejas. Eu não acredito num Deus que vai condenar o filho para o inferno. Eu não acredito num Deus que é amor, que vai chegar lá no final e vai mandar um bando de gente para o inferno. Eu não acredito num Deus que é amor, mas que ele não aceita um filho que está na prática do homossexualismo. Se Deus é amor, toda forma de amar é válida. Secularismo. Quer ficar bem. Quando eu quero ficar bem com o mundo secular, com o secularismo, eu mudo até a doutrina e mudo o Deus que eu sirvo.
Quando eu quero ficar bem com o secularismo, eu mudo a minha teologia e eu mudo até o Deus que eu sirvo. É um Deus disfarçado. É um Deus disfarçado de Deus da Bíblia, mas que não é o Deus da Bíblia. Quando a gente começa com não é bem assim. Não, mas Jesus falou, mas vamos no contexto histórico. Não, é que no hebraico, no aramaico, é que no grego, não é isso que está falando. A gente começa a criar uma teologia para poder me dar base, justificar aquilo que eu aceito e aquela secularidade, o mundanismo que já entrou no meu coração. Graças a Deus o pastor Elias conseguiu tratar algo nessa igreja. E na verdade, acho que 20% apenas dos que estão aqui é da época do pastor Elias. Mas que qualquer coisa relacionado a costumes, e eles logo falavam, apontavam o pastor dizendo, o pastor abriu as portas do mundo para a igreja. Você sabe o que é abrir as portas do mundo para a igreja? Você tem noção da gravidade que é isso? Se você soubesse a gravidade que é isso, você não falaria isso. Tem algum homem aí que tem 2, 3 mulheres? Tem alguma mulher aí com 2, 3 homens? Algum casal homossexual aí? Algum pastor homossexual aqui entre nós? Se abrir as portas para o mundo. Tem alguém envolvido em esquemas de corrupção? E se abrir as portas para o mundo? Se secularizar a igreja e dizer, está tudo bem. É o contexto que nós estamos vivendo. Pode ser o contexto que for que nós estamos vivendo. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela continua aqui imutável. Imutável. E o que acontece aqui, essa doutrina que é misturada com o mundo. Jesus ele passa e analisando e ele diz, olha, vocês estão com a doutrina de Balaão. Mentiroso. Profeta que sabe que está profetizando mentira, mas que mesmo assim fala em nome de Deus. O que mais nós podemos identificar como doutrina de Balaão? Relativismo moral. Tanto faz. Você ama ele? Eu amo, então tudo bem, está justificado. Não tem problema não. Vocês se amam? Sim. Então não há condenação. Já que vocês se amam, é justificado. Rapaz, está quente aqui. Doutrina dos nicolaítas. Libertinismo com cara de graça. Isso é muito interessante. Libertinismo com cara de graça. Nós estamos na graça. Já que está na graça, quer dizer que não tem limite? Deixa eu só te explicar uma coisa. A espada da graça, se eu vou chamar assim, não sei se eu estou errando, cometendo um erro teológico, mas eu vou chamar isso. A espada de Deus no tempo da graça, vou colocar melhor. A espada de Deus no tempo da graça está mais próxima da sua cabeça do que o tempo da lei. Porque no tempo da lei eu podia pensar em te matar, Ronaldo. E livre de mim, meu amigo, quanto a isso. Ia meter o pé? Mas se eu não cometesse o ato, eu não estava pecando. Eu podia olhar para qualquer irmã aqui na igreja e desejar. No pensamento, mas se eu não cometesse o ato, eu não estava pecando. E a graça? Eu pensei, eu já pequei. Jesus ele deixa isso muito bem claro. Visto que foi dito para os seus pais, não adulterareis. Aí Jesus fala assim, porém, eu vos digo, qualquer um que olhar com atenção,
com má intenção para a mulher do seu irmão, esse em seu coração já pecou. Então, a espada de Deus no tempo da graça está mais próxima da nossa cabeça do que no tempo da lei. O problema é que a gente faz da graça uma desgraça, faz da graça uma gracinha. Já que estou na graça, eu posso fazer tudo, porque Deus me ama de qualquer maneira, Deus me ama do jeito que eu sou, Ele me aceita do jeito que eu sou, e você vivendo a vida do jeito que você acha que tem que viver, você vai parar no inferno. Se nós não nos voltarmos para Deus, se nós não nos voltarmos para Deus, difícil de dar glória hoje, né? Muito, né? Mas foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Deus fala, eu tenho contra ti algumas coisas. Se tem uma coisa que Cristo não abre mão, é da adoração a Ele. O problema é que uma igreja como a igreja de Pérgamo, a cruz, ela vira um slogan. O pecado vira opinião. E a palavra perde a autoridade. O problema de uma igreja como a igreja de Pérgamo é que a cruz vira um slogan. Só um slogan. O significado da cruz passa longe. O pecado vira opinião. Não, a minha opinião, irmão, quer me matar. Quer me matar. É eu me desdobrar na palavra, ensinar, explicar contexto, textos correlacionados à pessoa. E no final de tudo a pessoa fala assim, mas na minha opinião, então para que você quer pastor? E para que você quer Bíblia, filho de Deus? Falando de palavra de Deus, a minha opinião e a sua opinião pouco importa, ou na verdade não importa nada, porque a palavra de Deus não deixa respaldo para a opinião, ela deixa respaldo até para a interpretação, mas para a opinião não, ela é ou não é, não existe meio termo na palavra de Deus. Mas a gente faz da cruz um slogan, pecado vira opinião, e a palavra perde autoridade. Porque por mais que eu leia a palavra e sei o que a palavra está dizendo, eu digo, não, mas na minha opinião não é bem assim não. Então rasga a sua Bíblia, pô. Para de ler a Bíblia. Se você for ler a Bíblia nessa perspectiva da sua opinião, você não precisa de Deus. Você não precisa do Espírito Santo. Você só precisa da sua opinião. A sua opinião é o bastante. E com essa opinião, você nesse contexto, você vai parar no inferno também. Com a sua opinião. E quando te perguntarem, como é que você veio parar aqui? Você vai falar, com a minha opinião. O caso é sério. A galera que está no seminário aí, que a gente está estudando escatologia, percebe o quanto é sério o inferno. Não vai na ideia de Ed Renekiewicz, que eu já bebi muito daquela água, não nego. Não vai na ideia de Ed, de Ariovaldo, desses caras não. Que eles estão pregando nas igrejas dele, dizendo que não existe inferno. Que o inferno é obra da construção humana. Não vai na ideia desses caras. Se acredita no céu, amém? Então acredita no inferno também. Porque o inferno é tão real quanto o céu. É tão real quanto o céu. Calvino, ele falando sobre isso, ele diz: dissolver a verdade para agradar os homens é traição contra Cristo. Eu não posso dissolver a verdade da palavra para poder agradar? Não. Primeiro que eu não tenho problema com isso. Ter que agradar os outros e fazer média para alguém gostar de mim, irmão, não sofro de crise de identidade. Não tenho mesmo. Eu sei que a minha esposa me ama, eu sei que a minha filha me ama, eu sei que o meu filho me ama. Para mim isso é suficiente. Então não vou me transvestir de nada para você gostar de mim. E quando eu fizer isso, me vestir de quem eu não sou para você gostar de mim, eu vou estar traindo a Cristo.
mudar a palavra para atrair mais público, mudar o discurso para atrair mais público. Não, porque não é o que eu vou mudar que vai dar crescimento para a igreja, porque quem dá crescimento à igreja é o dono da igreja, é o Senhor. Eu só tenho um compromisso: pregar a verdade. E deixa eu falar sobre isso. Eu não sei da sua vida e eu não vou querer saber da tua vida. Eu não sou investigador, eu não sou detetive. O meu compromisso é com a palavra de Deus. É de pregar a palavra de Deus. O que você faz com ela aí é problema teu. Que vai chegar lá no céu, a única coisa que Jesus não vai me perguntar sobre a sua vida, não. O que Jesus vai me perguntar é: você pregou a palavra da maneira que você deveria pregar? E eu vou responder: sim, eu preguei a palavra da maneira que eu deveria pregar. Então, fulano, Bertano, ciclano, vai para o inferno, que aqui não é teu lugar não. Agora, se chegar lá e eu responder a Cristo: não, eu não preguei a palavra da maneira que o Senhor mandou. Eu distorci a tua palavra, Senhor. Eu adulterei a sua palavra. Ele vai falar: Alexandre, então seu lugar é o inferno. E aí, segundo o que o escritor dos Provérbios diz, de Eclesiastes diz, que nesse dia do julgamento, até aquele que for condenado ao inferno, ele vai olhar para o Senhor e vai dizer assim: realmente, a vida que eu vivi e o que eu fiz, o único lugar que tem para mim é o inferno. Porque o julgamento do Senhor é perfeito, é justo. É justo. Uma igreja que se adapta ao mundo, para não perder o mundo, já perdeu a Cristo. Uma igreja que quer se adaptar ao mundo, para não perder o mundo, ela já perdeu a Cristo. Louvado seja Deus que nós perdemos o mundo e ganhamos a Cristo. Amém? Louvado seja Deus que nós perdemos o mundo, mas nós ganhamos a Cristo, ganhamos um tesouro maior. Nós encontramos o nosso tesouro. Jesus é o nosso maior tesouro. Louvado seja Deus. Quando a experiência vale mais do que a Escritura, isso aqui é um problema. Quando eu coloco as minhas experiências acima da palavra de Deus, deixa eu te falar alguma coisa. Todo discípulo de Jesus, ele precisa ter em mente, ele precisa praticar de que não existe nada acima das Escrituras. Amém? Todo discípulo de Jesus, ele precisa ter em mente que não existe nada acima das Escrituras. O problema é que nós queremos viver um evangelho de experiencialismo, em que eu coloco as minhas experiências acima da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a sua experiência serve para você. A sua experiência é subjetiva. E principalmente quando eu falo de experiências espirituais, elas são subjetivas. Só é verdade para você. Ela não é verdade para mim, não é verdade para a igreja. Por que vão questionar, duvidar e não aceitar o apostolado de Paulo? Porque todas as experiências que Paulo teve foram pessoais e subjetivas. O que torna Paulo apóstolo? O tempo. Que cara é esse, pô? Esse cara era perseguidor da igreja. Ele vem para cá dizendo que Cristo apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele vem falar que ele recebeu revelações do Evangelho por 3 anos na Arábia. Quem é esse cara? Quem é ele na fila do pão? O que faz de Paulo ser o apóstolo Paulo? O tempo e os frutos. O tempo e os frutos. Porque quando olham para a vida de Paulo, olha, realmente esse cara teve um encontro com Jesus. Realmente ele foi ministrado pelo Espírito. Olha como ele se parece com Jesus. Olha, desenvolver o evangelho como ele desenvolveu. Olha essa carta, olha o conteúdo. Ele não andou com o mestre. Nós andamos com o mestre e não tivemos a capacidade de elaborar uma carta como essa para os romanos. Então ele só pode ter sido ministrado pelo Senhor. Então até que isso aconteça, as suas experiências só servem para você mesmo. São subjetivas. As minhas experiências também. O problema é que no mundo pentecostal, a gente tenta colocar as nossas experiências como doutrina na igreja. E é daí que surgem várias heresias. É daí que o cara fala, né?
com a igreja, fala com o Senhor e fala: Senhor, não está certo a minha igreja andar dessa maneira. Olha como é que essas irmãs estão andando, Senhor. A pastora está com vestido de alcinha. Olha, Senhor, como é que está. Não dá. Os pastores dessa casa, Senhor, olha aí. Pastor Edson, ele está de tênis, está de blusão. Pastor Ronaldo, está com pastor. Senhor, não está... Olha, Senhor, se hoje o Senhor me der um sinal, eu vou mudar tudo isso. Aí entrou na igreja do cara uma irmã com o maior roupão e com um coque aqui. Ele falou: esse é o sinal. A partir de hoje, igreja, vai todo mundo, os homens andar de paletó e gravata, e as mulheres vão andar com essa maneira ali. Foi o sinal que Deus me deu. Aí quer dizer que naquele dia entra uma irmã, ou uma pessoa, uma mulher, de mini saia, salto alto, topzinho. Aí as irmãs iam ter que andar daquele jeito? É o sinal, pô. Experiências, cara. Você quer saber a maneira que você vai andar? Palavra de Deus. Sabe por que você não vai me ouvir falando aqui de tamanho de saia de mulher? Falando de calça apertada, de camisa apertada, do que for de homem? Que não tem nada a ver com a sua vida. Você tem um espelho em casa. Se o Espírito Santo, que eu acho que habita dentro de você, você se olhou no espelho e falou: tá legal para ir para a igreja desse jeito. Quem é Alexandre Leonardo para falar que você está errado? Se o próprio Espírito Santo não te convenceu, e sinceramente eu não quero ninguém aqui que faça algo porque eu mandei, porque eu estipulei, porque eu obriguei. Não quero ninguém aqui dessa forma. Porque senão eu estou criando mais uma religião. Eu quero aqui pessoas sensíveis ao Espírito Santo de Deus, que quando andarem de uma forma, forem tomar alguma atitude, alguma coisa, falar: isso condiz com o discípulo de Jesus. É dessa maneira que um discípulo de Jesus deve andar. É dessa maneira que uma discípula de Jesus deve fazer, deve permanecer. Não é: então eu vou mudar a minha atitude, Senhor, trabalhe em mim, porque eu quero ser parecido com Cristo. É dessa maneira. O que acontece, né, nessa igreja de Tiatira é que eles deixavam o espírito de Jezabel dominar a igreja, influenciar a igreja. Eu gosto de falar nisso porque às vezes quando se fala do espírito de Jezabel, só fala do sexo feminino. É um espírito, tá? E se é um espírito, ele atua tanto em homem como em mulher. Amém? Amém, né? Amém. Porque todas as vezes que eu ouvi pastores falar sobre Jezabel, só virava para as irmãs. Olha o corte do cabelo, olha o batom, olha a maquiagem, olha não sei o quê. Não, é um espírito. Se é espírito, ele habita tanto em homem quanto em mulher. É quem dá lugar. É quem dá lugar. Que é o espírito de Jezabel. É aquilo que mistura espiritualidade com sensualidade. O espírito de Jezabel é aquilo que mistura espiritualidade com sensualidade. Seja sensual, mulher, para o seu marido. Homem, seja sensual para a sua mulher. Lá que a sensualidade tem que rolar solta. Vou repetir. É lá no seu quarto, na sua casa, entre você e a sua esposa. É lá que a sensualidade tem que rolar solta. Mulher, faz surpresa para o teu marido. Ele trabalhou o dia inteiro. Espera ele perfumada, bonitinha, em casa. Agora, quem é de fora não precisa fazer isso. Não precisa saber disso. Não precisa ver isso. Caramba, homens, depois vocês fazem uma vaquinha aí para me abençoar, hein? Caramba, eu estou preparando um caminho para vocês aqui, cara. Brincadeira aí, Ronaldo. Não é? Desse jeito. Nós não podemos misturar sensualidade com espiritualidade. Em nome de Jesus. Tem uma menina lá do Nordeste que eu só posso crer que aquilo ali é só para ganhar. Como é que dá o nome no Instagram? Seguidores, visualizações, isso.
que ela foi botar uma roupa para dormir, o marido, tá amarrado, não pode dormir com isso. E meu marido não gostou, porque nós somos crentes e tal. E aí ela foi, botou um pijamão lá, que eu falei, oh Deus, não dorme assim não. Porque eu sou da igreja, eu sou de Jesus, e uma serva do Senhor dorme assim, com um espantalho. Mas nós tivemos um caso aqui assim. A esposa toda feliz foi comprar uma lingerie para poder usar para o marido. E quando o marido viu a esposa com aquela lingerie, o marido expulsou o demônio da... Estou falando sério. Eu estou falando sério. Está amarrado. Está amarrado 7 vezes com 7 cordas novas. E fez a irmã tirar o negócio, cara. Eu falei isso com a Vânia, eu fiz isso com ela. Eu falei, tira isso, que isso não é de Deus. Ela pode me mostrar, ela pode se mostrar sensual para mim. Se mulher, você pode mostrar toda a sensualidade para o seu marido. Marido, você pode ser sensual para a sua esposa. Mas a igreja não é lugar para isso. Ah, pastor, vai ter aula de jiu-jitsu aqui na igreja? Vai. Porque aqui é um espaço. O templo sou eu e é você. Quando nós nos reunimos aqui, nós somos igreja. E o Espírito Santo habita nessa reunião. Nós não podemos perder a noção do sagrado, da santidade de Deus. Aquele que é 3 vezes santo. Ele está nesse lugar. Então eu preciso me portar com quem vai encontrar com o Senhor. Tá? Gente, tinha muita coisa para falar sobre isso, sobre o evangelho de prosperidade, o legalismo, o misticismo emocional, misticismo dentro da igreja, muita coisa. Tá uma misturança danada. Tem culto que você olha que você não parece que é um culto evangélico, é uma macumba. É homem de vestido. E eu nem estou falando da igreja contemporânea. É homem de vestido rodando, que parece até a igreja católica ortodoxa russa. Os caras botam aquela bata grandona e rodam. A Armênia também faz isso. E a tabaque e cadeira agora é só lá atrás, porque o meio é só para rodar. É dança de espada dentro da igreja. Eu pensei que eu estava na Arábia. Aladim, Alibabá e os 300 hereges. Eu vi uma mulher dançando com um bebê no colo e uma espada na mão. Falei, Jesus, tem misericórdia, um acidente desse acontece. Onde está o ministério público que não vê isso? Não fecha essa bagaça aí, que isso é qualquer coisa menos igreja. Manipulação da fé. Tudo combinado. O tecladista faz um fundo legal, com uma harmonia legal, e o pastor começa a mudar a entonação de voz, começa a entrar na sua mente, e da sua mente ele vai para o teu bolso. Mas em nome de Jesus, Deus está analisando a igreja Palavra Viva hoje. E em nome de Jesus, Ele não vai encontrar isso em nós. Em nome de Jesus, nós não queremos ganhar o mundo e perder a Cristo. Nós não queremos ganhar o mundo e perder a Cristo. Nós não queremos ter a amizade do mundo e ter a inimizade de Deus. Nós não queremos. Quando a igreja tem nome, mas não tem vida. Imagina, Igreja Palavra Viva. Aí você chega aqui, vou lá, porque o nome da igreja, né? Lá deve ter uma palavra muito boa. Aí chega aqui o seu José das Couves, mais conhecido como Alexandre Leonardo. Não fala alho com bugalhos.
Pastor Alexandre Leonardo é um Pedro Álvares Cabral, que sai e não sabe para onde foi, e chega e não sabe onde chegou. Pastor Alexandre Leonardo é um pregador subaquático, que desce, mas não sabe voltar, permaneceu lá no fundo, e a igreja tudo boiando sem saber o que aconteceu. Igreja que tem nome de vida, mas não tem vida nela. Igreja de Sardes. Mundanismo travestido de rotina. E isso a gente tem que ter cuidado para não deixar que o mundanismo entre na igreja. A igreja de Sardes era uma igreja ativa, prestigiada, famosa, porém ela era morta. Tinha ortodoxia, mas não tinha vida. Tinha doutrina, mas não tinha vida. Que nós possamos ter doutrina e vida. Que possamos ter palavra e ter o Espírito Santo de Deus. Jesus ele falou, olha, vocês têm nomes de que vive, mas vocês estão mortos. Crentes que vivem como o mundo e justificam tudo com Deus conhece meu coração. Eu vivo como o mundo e a minha justificativa qual é? Não, é Deus conhece meu coração. Sabe, Deus conhece mesmo o seu coração. E é por isso que, assim como ele falou para Sardes, ele diz para mim e diz para você, tenho porém contra ti. Que Deus tenha misericórdia de nós. Jonathan Edwards, ele disse, ter a forma da religião sem o poder dela é uma das maiores tragédias. A gente tem forma de religião, mas não tem Deus. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Estou terminando. Quando a igreja se acha autossuficiente, Laodiceia queria viver uma vida independente de Deus. Rico sou, de nada tenho falta. Ah, irmãos, se não é o Senhor. Se não é o Espírito Santo em nós, através de nós, se não é o Espírito Santo no nosso meio. Que Deus nos livre disso, de falar, rico sou, de nada tenho falta. A riqueza sem Cristo é uma desgraça. A riqueza sem Cristo é uma desgraça. Quantas igrejas que são ricas, milionárias, mas que Cristo está longe. Cristo está do lado de fora. Que Deus nos livre disso. E Cristo fala, estou pronto para te vomitar da minha boca. Já expliquei isso aqui, que Laodiceia não tinha fontes de água, não tinha água potável. E a única água que eles tinham, me parece, se eu não me engano, vinha de Colossos. Só que era uma fonte termal, era água quente. Quando a água chegava em Laodiceia, a água chegava morna. Então, as cartas às 7 igrejas da Ásia são lindas, porque Jesus é tão prático que ele fala de coisas simples que cada igreja entendia do que ele estava falando. Então, quando a água chegava morna, não sei se você já tentou beber água morna, ela causa vômito, ânsia de vômito, água morna. É diferente de você tomar um chá, é saborizado. A água sozinha, morna, estou falando água natural, não morna, ela causa ânsia de vômito. Então eles entendiam muito bem. Já que vocês não são frios nem quentes, vocês estão mornos, eu estou pronto a vomitar vocês na minha boca. O perigo de ser uma igreja morna. Aí eles dizem, rico sou. Aí o Senhor fala, você não é rico, você é pobre. Você não sabe que você é um pobre, miserável, cego e nu? E Jesus só usa coisas práticas. Que Jesus fala de cegueira.
que lá em Laodiceia se produzia colírios. Diz que os melhores colírios daquela época se produziam em Laodiceia. Eles entendiam de problemas de vista. E Jesus está falando, vocês estão cegos. É necessário que vocês comprem o meu colírio. Essa cegueira, meu Deus. Essa cegueira que vocês estão, nem o colírio de vocês dá jeito. É necessário que vocês comprem colírios de mim. Eu tenho o colírio para livrar vocês dessa cegueira. A riqueza de vocês vai levar vocês para o inferno, mas eu tenho uma riqueza que pode levar vocês para a eternidade. Jesus está falando. Terminando. Mas tem duas igrejas que agradam a Cristo. A linda igreja de Esmirna. Uma igreja pobre. Mas o Senhor fala assim, vocês estão ricos. Eles se achavam pobres, mas aí Jesus chega e fala, João, escreve para eles que eles são ricos, João. Porque eu não tenho nada contra eles. Eles permaneceram fiel a mim e a minha palavra. Uma igreja que está sofrendo, mas permanece fiel. Se você pegar o capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver que Jesus ele vai usar pelo menos 3 formas de falar que ele é eterno. Ele fala, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Ele vai repetir isso mais ou menos umas 4 ou 5 vezes, 6 vezes no capítulo 1 de Apocalipse. Porque o que está acontecendo aqui na igreja de Esmirna, há um culto ao imperador. O imperador, ele está falando, eu sou o que vive. E a igreja falava, não, só existe um que vive, é Jesus. A igreja está empobrecida não porque os irmãos eram pobres, mas porque eles foram espoliados de seus bens. Capturaram, o governo romano capturou os bens da igreja e dos irmãos, já que vocês não cultuam ao imperador como rei, não cultuam o imperador como aquele que vive, como aquele que é eterno, então nós vamos pegar os bens de vocês. E a igreja de Esmirna se posiciona e diz, vocês podem pegar os meus bens, mas vocês não pegarão a nossa adoração, não pegarão a nossa alma. Nós continuaremos a declarando, Jesus é o que vive, Jesus é o Senhor, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou pelos séculos dos séculos. Nós não cultuamos homens, nós não cultuamos o imperador, nós cultuamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aplauda o Senhor Jesus. Linda a igreja de Esmirna. A gente vai tirar tudo que vocês têm, vocês podem tirar tudo. Matéria? Isso aí teve um nosso irmão que falou. O irmãozinho Pedro. Ele disse que isso aí a traça come, a ferrugem corrói. Mas tem um tesouro que nós recebemos daquele que vive, que vocês não podem tocar, que vocês não podem levar. Isso aí vai ficar com a gente até a eternidade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E a gente tem a igreja de Filadélfia. É a igreja obediente à palavra. A igreja à palavra viva. Que Deus nos conserve obedientes à palavra de Deus. Não quero que você seja obediente ao pastor. Seja obediente à palavra que o pastor prega. Porque se tem uma coisa que eu me orgulho, é de não deturbar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu me orgulho, é de não adulterar a palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu me orgulho, é de não negociar a palavra de Deus. Eu não negocio a palavra de Deus. Então não seja obediente a mim. Senão a gente vai estar criando uma outra religião. Seja obediente à palavra que eu prego, e a palavra que eu prego é a palavra de Jesus. É o evangelho de Jesus Cristo. Sem mistura, puro, puro e simples, como é o nosso Senhor. Então nós vemos
A igreja que permanece na videira. Qual é a igreja que permanece na videira? É a igreja que é fiel. Qual é a igreja que permanece na videira? É a igreja que é humilde. Qual é a igreja que permanece na videira? É a igreja sofrida, mas vencedora. Amém? Ela é sofrida, mas ela é vencedora. Por que a Bíblia nos compara como carvalhos de justiça? Porque dizem que você chega numa floresta e o carvalho, ele é diferente de todas as outras árvores. Porque diz que quando vem um vendaval, parece que o carvalho, ele absorve todo o vento para ele. Então diz que você olha o carvalho, você logo identifica porque ele é uma árvore sofrida. Mas o interessante é que dentro disso, muitas árvores à volta do carvalho caem. Mas ele mesmo com a aparência de sofrida, ele permanece de pé. A sua aparência pode ter a aparência de sofrimento. Mas quantas árvores tombaram ao seu lado? E você mesmo com a aparência de sofrido, você permanece de pé. Que Deus te chamou para ser carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor. Plantado pelo Senhor. Então é uma igreja que parece sofrida, mas é vencedora. É uma igreja que tem perseguição, mas ela é perseverante. Ela não deixa de perseverar. É uma igreja que obedece, independente de qualquer coisa, ela obedece o seu Senhor. É uma igreja que o centro dela é Cristo. É Cristo que nós entronizamos. É Cristo que é o centro da igreja, que é o centro do nosso culto, que é o centro da nossa pregação, que é o centro da nossa atenção. É Cristo. Então qual a igreja que Deus deseja? A igreja que coloca Cristo no centro. Que não há idolatria, não há espaço para idolatria na igreja que coloca Cristo no centro. Qual a igreja que Cristo deseja? É a igreja que mantém a verdade acima da cultura. Não quero saber se a cultura do mundo é essa hoje, a cultura secular é essa. Não. A verdade da palavra é a verdade que é Cristo, que ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós colocamos a verdade de Cristo acima do secularismo. É a igreja que disciplina o erro e que ama a palavra. É a igreja que busca vida no espírito e não aparência e nem performance. Ela busca vida no espírito. Que igreja que Cristo deseja? É a igreja que ela é dependente da graça, não da estrutura. Em que a gente poderia estar fazendo a nossa ceia hoje embaixo de uma árvore ou de uma tenda de circo. Mas ela não deixaria de ser igreja. Porque para ser igreja, nós não dependemos de estrutura. Nós dependemos da presença de Deus. Louvado seja Deus. Uma igreja que permanece fiel apesar da dor. Apesar da aparência de sofrimento, ela permanece fiel. E por fim, a igreja que guarda a palavra até o fim. É essa igreja que Cristo deseja. E sobre essa igreja, com todos esses aspectos, requisitos que Cristo deseja, há uma palavra sobre essa igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre a igreja que Cristo deseja, há uma promessa, uma palavra sobre ela. As portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Cristo é o centro. Cristo é o nosso Senhor. Cristo é o nosso Salvador. Cristo é a nossa verdade. E nós estamos aqui para louvar e bendizer aquele que vive hoje e para todo o sempre. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Os elementos da ceia já vão ser distribuídos. Esperemos uns pelos outros e vamos participar da ceia do Senhor. Vamos participar do pão e do vinho, do corpo e do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Teu fogo
culpa do Rodrigo, vocês sabem, né? Qualquer coisa no som que acontecer na igreja, a culpa é do Rodrigo, irmãos. Sempre. Isso aí, filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu até atrapalhei a sua adoração, né, meu filho? Se fosse meu filho, não ia aparecer tanto. Ontem eu tive um dia bem folgado ontem, graças a Deus. Eu estava assistindo um filme, eu gosto muito de filmes épicos e de vikings, né? Eu gosto muito de filmes de vikings. E eu peguei para assistir um filme de vikings, que eu gosto muito da abordagem deles, de como o cristianismo chega até eles. E é legal que no filme que eu assisti ontem, um dos personagens falaram assim: tá chegando um pessoal aí de uma religião estranha. Eles vêm carregando uma cruz. E onde eles chegam, eles fincam essa cruz. E é estranho porque eles comem o próprio Deus deles. Falando da Eucaristia, falando da ceia. É estranho porque eles falam que eles comem o corpo do Deus deles e bebem do sangue do Deus deles. E foi assim como a igreja, quando começou a celebrar a ceia, em que Jesus instituiu e ensinou os santos apóstolos, e os de fora falavam assim: eles praticam canibalismo, porque eles comem carne e bebem sangue. Para os desavisados, eles não entendem que esse é o momento mais íntimo da igreja do Senhor. Que pela fé eu toco no corpo e como do corpo de Cristo. Jesus falou que todo aquele que come da carne dele tem vida. Pela fé, eu participo do cálice, que representa o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. É um momento ímpar da igreja. Um privilégio, porque eu posso repetir o mesmo ato que Jesus fez. Veja, Jesus ensinou isso, ele falou, o texto diz que tomando pão, ele deu graça e partiu. Aí, Ronaldo, a gente quando está aqui nesse momento, a gente está repetindo o mesmo ato que Jesus fez. Eu estou repetindo o ato que Paulo fez, que João fez, que a igreja primitiva fez. Em contrapartida, você que está aí, você está também participando e repetindo o ato que Mateus fez. Está repetindo o ato que Tiago fez, que João fez. Porque o texto diz que Jesus tomou o pão, ele deu graça, partiu. E ele distribuiu o pão. Partiu. Toma, Pedro. Toma, Tiago.
Toma outro Tiago. Toma João. Toma Natanael. Então hoje aqui a gente está participando desse momento e repetindo o ato que Cristo e seus santos apóstolos também fizeram. Acredito que aqui hoje só falta um, que ele não está no nosso meio. Judas, o Iscariote. Ele não está. Amém? Ele não está. Mas todos os outros discípulos e os santos da nossa igreja estão aqui, representados por nós. Mas de que o ápice da ceia não é Paulo, não é Tiago, não é João, não é Mateus. O ápice da ceia é aquele que se entregou no madeiro por nós. É Cristo. E é por causa dele que a gente pode se assentar à mesa. Não é pelo que eu fiz ou pelo que eu faço. É pelo que Cristo fez. Ele que me dá garantia a essa mesa. Ele que me dá permissão, autorização. Mérito nenhum eu tenho. Está em Cristo. E é no nome de Cristo. Você pode erguer o seu pão aí. Assim como falou Jesus. Comei dele todos, disse o Senhor. Participe do pão em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, ele pegou o cálice. Ele disse, esse cálice é o cálice da nova aliança firmada em meu sangue. Porque toda aliança envolve sangue. Só que até Jesus, o sangue que envolvia as alianças era sangue de animais. Sangue de um cordeiro, bois, dependendo do culto, dependendo do sacrifício. Mas se envolvia sangue de outro, tipificando, representando o sangue mais precioso que seria derramado, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele falou, esse é o cálice da nova aliança agora firmada no meu sangue. Eu ia puxar um corinho aqui, mas eu acho que só a Tina vai saber. Sangue precioso de Jesus. Mas o quê? Lá na cruz. Alguma coisa, está vendo? Eu estou velho. Eu ouvia esse louvor. E eu lembrei dele agora. Mas é o sangue precioso de Jesus. Ah, tá vendo? Como eu estou ficando velho, que até a letra eu troco. Vocês também estão ficando velhos, né? Está todo mundo cantando. Nós crescemos dentro de uma igreja. Quando eu digo igreja, não estou falando palhada, estou falando um formato de igreja, de que eles nos ensinavam
de que no ato da ceia, o Senhor, Ele curava. E eu, por muito tempo, eu me esqueci disso. Até que eu estava participando de um culto presbiteriano. E na hora da celebração da ceia, o pastor falou: agora, nesse momento em que você vai estar tomando o cálice, Deus ele pode te curar agora. E eu falei: mas eu ouvia isso quando era criança. Eu ouvia isso nas ministrações das ceias quando eu era criança, de que no momento da ceia, no momento em que eu estou participando do corpo e do sangue de Jesus, Deus pode me curar. Então as mãos ensanguentadas de Jesus podem passar por nós nesse momento e trazer cura para nós. Erga o seu cálice. Bebei dele todos, disse Jesus. Prostro-me diante da cruz.